Imagine que você passou a vida inteira ouvindo músicas de um artista, conhece as mais tocadas, sabe as letras de cor, já foi em vários shows, mas nunca leu a letra completa de nenhuma delas com atenção. Só ouviu o que os outros diziam que a música dizia. E quando finalmente senta e lê, descobre que a música é completamente diferente do que você pensava. Mais profunda, mais incômoda, mais transformadora. Isso é o que acontece com a maioria dos cristãos e os ensinamentos de Jesus. Conhecemos os versículos, ouvimos as pregações, sabemos as respostas certas para as perguntas certas. Mas quando paramos para realmente sentar com o texto, com o contexto, com o que Jesus estava dizendo, para quem e por quê, descobrimos algo que muda tudo. Meu nome é Alf, e hoje vamos fazer exatamente isso. Vamos sentar com 7 momentos específicos do ministério de Jesus, não os mais famosos, mas os mais surpreendentes, e entender o que ele realmente quis dizer. A 7ª lição é a que mais vai te impactar. Fica até o final. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. 1. Bem-aventurados os pobres de espírito. O Sermão da Montanha é provavelmente o discurso mais famoso da história humana. E começa com uma frase que a maioria das pessoas acha que entende, mas que quando entendida de verdade vira tudo de cabeça para baixo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Durante séculos, muita gente interpretou pobre de espírito como humildade genérica. Mas no contexto grego original, a expressão é ptochos tu pneumati, que significa literalmente o mendigo no espírito. Não é alguém modesto. É alguém que sabe que não tem nada de si mesmo para oferecer a Deus. Alguém que chegou ao limite da própria capacidade espiritual. Jesus abriu o maior sermão da história com uma bênção para quem está no fundo do poço espiritualmente. Pense no que isso significa. O primeiro grupo que Jesus declara bem-aventurado não são os fortes, os disciplinados, os que têm a teologia correta. São os que chegaram ao ponto de reconhecer que sem Deus não tem nada. E que é exatamente nesse ponto de vazio reconhecido, não de plenitude fingida, que o reino dos céus encontra espaço para entrar. A igreja muitas vezes premia a aparência de força espiritual. Jesus começou seu maior discurso premiando a honestidade sobre a fraqueza. 2. Amai os vossos inimigos. Essa é provavelmente a lição mais citada e menos praticada de todo o Novo Testamento. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Mas o que surpreende não é o comando em si, é o argumento que Jesus usa para justificá-lo. Ele não diz, ame seus inimigos porque é a coisa certa a fazer. Não diz, ame seus inimigos porque você vai se sentir melhor. Ele diz algo muito mais radical. Porque Deus é benigno para com os ingratos e maus. Lucas 6:35. O fundamento do amor aos inimigos não é uma virtude ética. É a natureza de Deus. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Deus envia chuva sobre justos e injustos. Deus é generoso com quem não merece, incluindo, em algum momento da nossa história, cada um de nós. Então, quando Jesus manda amar o inimigo, ele não está pedindo um esforço heróico de vontade humana. Está convidando você a agir a partir da natureza de Deus que mora em você, a mesma natureza que amou você quando você ainda era inimigo dele. Romanos 5:10 confirma. Porque se, sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, nós não amamos os inimigos porque somos bons. Amamos porque fomos amados quando éramos ruins. 3. O maior entre vocês será vosso servo. 2 discípulos, Tiago e João, se aproximam de Jesus com um pedido que hoje soaria assim. Queremos ser os vice-presidentes do seu reino. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Os outros 10 discípulos ficam indignados quando descobrem, não porque o pedido era errado, mas porque eles queriam o mesmo e não tiveram coragem de pedir primeiro. E Jesus reúne todos e diz algo que inverte completamente a lógica de poder do mundo. Aquele que quiser tornar-se grande entre vocês será vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro será escravo de todos. Mas o que surpreende é o que vem depois. Jesus não dá esse ensinamento como uma regra abstrata. Ele o ancora na própria vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Criador do universo veio para servir, não para ser adorado de longe, para lavar pés, tocar leprosos, sentar com prostitutas e cobradores de impostos, e finalmente dar a própria vida. A grandeza no reino de Deus é medida de baixo para cima. Quanto mais você serve, maior você é. Não é uma metáfora bonita. É a estrutura real do reino demonstrada pela própria vida de quem o fundou. 4. O filho pródigo.
A surpresa que ninguém percebe. A parábola do filho pródigo é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O filho pede a herança, vai embora, gasta tudo, volta arrependido. O pai corre para recebê-lo. Há uma festa. Mas existe um detalhe na história que a maioria das pregações pula e é justamente o detalhe mais surpreendente. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. O texto diz, quando ainda estava longe, seu pai o viu e, compadecido, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15:20. O pai estava esperando. Não apenas com paciência passiva, estava com os olhos na estrada, procurando no horizonte, esperando ativamente o retorno. E quando viu, correu. No contexto cultural judaico do primeiro século, um homem de posição não corria. Correr era indignidade. O pai rasgou a própria dignidade social para chegar mais rápido ao filho. Essa é a imagem de Deus que Jesus desenhou. Não um pai que espera com os braços cruzados até você provar que é digno de volta. Um pai que está olhando para o horizonte esperando você aparecer e que vai rasgar a própria dignidade para correr ao seu encontro. Você não precisa chegar perfeito para ser recebido. O pai correu para o filho que ainda cheirava a chiqueiro. 5. Antes de dar sua oferta, reconcilia-te. Esse é um dos ensinamentos mais práticos e menos pregados de Jesus. Está no Sermão da Montanha. Se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Repara na ordem. Não é reconcilia-te eventualmente. É, deixa a oferta. Vai primeiro, depois volta e oferece. Para o judeu do primeiro século, interromper um sacrifício no templo era algo gravíssimo. O templo era o centro da vida religiosa. Ir ao altar era o ato mais sagrado que existia. E Jesus diz, isso pode esperar. O relacionamento quebrado não pode. O que Jesus está ensinando aqui é que Deus não aceita adoração como substituta para relacionamentos restaurados. Você pode cantar, dizimar, servir, e tudo isso pode ser genuíno. Mas se você tem um relacionamento quebrado que está se recusando a consertar, Deus está mais interessado nisso do que na sua oferta. Não porque a adoração não importe, mas porque a adoração verdadeira transforma a pessoa que adora. E uma pessoa transformada por Deus vai querer reconciliar o que está quebrado. 6. Aquele que é fiel no pouco. Jesus fez uma afirmação sobre dinheiro que pouquíssimas igrejas pregam com honestidade. Aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E o que é injusto no pouco também é injusto no muito. E então vem o versículo que muda tudo. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Jesus está dizendo que a forma como você administra o dinheiro que tem agora é um teste de caráter. Não um teste financeiro, um teste de caráter. E que Deus observa esse teste antes de confiar responsabilidades maiores. O cristão que ora por abertura de portas, por promoção, por crescimento no ministério, e ao mesmo tempo não controla os próprios gastos, não honra compromissos financeiros, vive acima do que ganha, está pedindo a Deus que ignore exatamente o teste que Jesus disse que ele observa. Fidelidade no pouco não é uma virtude menor. É a porta de entrada para tudo que Deus quer confiar a você. O tamanho do que Deus te dá não é determinado pela sua oração. É determinado pela sua fidelidade no que você já tem. 7. Eu estava com fome e você me deu de comer. Esta é a mais surpreendente de todas, e ela aparece em um dos textos mais sérios de todo o Novo Testamento, a descrição de Jesus sobre o julgamento final. Em Mateus 25, Jesus pinta uma cena onde as nações são separadas como ovelhas e cabras. Para os que ficam à direita, os que recebem o reino, ele diz, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ter comigo. E eles perguntam, Senhor, quando fizemos isso? Em verdade vos digo que todas as vezes que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que a um dos menores, a mim o fizestes. Jesus se identificou completamente com o pobre, o faminto, o estrangeiro, o preso. Não disse, quem cuida deles agrada a mim. Disse, quem cuida deles, cuida de mim. E aqui está a parte que mais surpreende, e que a maioria das pregações sobre esse texto evita. Os que ficam à direita não sabiam que estavam servindo a Jesus. Eles simplesmente serviram as pessoas à sua frente. Não era um ato de estratégia espiritual. Era o fruto natural de um caráter formado pelo amor. O critério do julgamento em Mateus 25 não é quantas vezes você foi à igreja, não é quantos versículos você memorizou, é o que você fez,
ou deixou de fazer para a pessoa de carne e osso que estava na sua frente e precisava de ajuda. 7 momentos, 7 ensinamentos. Um fio comum os conecta todos. Jesus não veio para criar uma religião mais sofisticada. Ele veio para transformar pessoas de dentro para fora, de tal forma que a transformação interna ficasse inevitavelmente visível na vida prática, nas escolhas financeiras, nos relacionamentos restaurados, no serviço silencioso, no amor ao inimigo, no cuidado com o menor. O que impressionava as pessoas que ouviam Jesus não era apenas a profundidade do que ele dizia, era que ele vivia cada palavra. Cada ensinamento que ele deu foi demonstrado na própria vida, até o último. Em João 13, depois de lavar os pés dos discípulos, um ato que nenhum judeu livre faria, Jesus pergunta: "Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Pois se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros." Ele não ensinou serviço, ele serviu. Não ensinou amor ao inimigo. Ele amou quem o traiu, quem o negou, quem o crucificou. A pergunta que fica não é: você conhece os ensinamentos de Jesus? Quase todo mundo conhece. A pergunta é: qual desses 7 ensinamentos está mais distante da sua vida prática? E o que você vai fazer a respeito a partir de hoje? Essa é a frase de hoje. O pai estava olhando para o horizonte. Qual dessas 7 lições te desafiou mais? E por quê? Me conta aqui embaixo. Vou ler cada resposta. Os mais reflexivos ganham coração, porque essa conversa merece ir fundo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está buscando crescer na fé. Não como crítica, como presente. Até o próximo vídeo. Que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente.